Qual é a melhor saga? Torneio das Trevas ou Capítulo Negro? Fala, amigos otakus, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje vou trazer uma pergunta para vocês. Eu vou deixar a minha opinião sobre a saga Capítulo Negro e Torneio das Trevas de Toguro, mas vocês também podem deixar aqui no comentário qual a saga que vocês mais gostam desse anime, desse maravilhoso e ótimo anime que é Yu Yu Hakusho. Se é a saga Torneio das Trevas do Toguro ou a saga Capítulo Negro do Sensui. Mas eu vou deixar minha opinião sobre o Torneio das Trevas e sobre a saga Capítulo Negro. Bom, antes, se não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixe também seu like para ajudar o canal a crescer. Já estamos começando agora, vamos trazer mais conteúdos sobre vários animes, tanto os animes antigos dos anos 90 que passou na manchete, como os novos animes que estão fazendo bastante sucesso agora. Mas vamos lá, temos duas ótimas sagas, a Torneio das Trevas e o Capítulo Negro. A saga do Torneio das Trevas, sem dúvida, é a mais marcante. Ela, no caso, ela começa no episódio 26 e vai até o episódio 66. Pois a saga, no caso, tem um mini arco do episódio 22 ao 25, que é o da Mansão Tarukami, que antecede o Torneio das Trevas, onde o Suki e Kuwabara vão resgatar Yukina, a irmã de Riei. Porém, na saga do Torneio das Trevas, a gente tem aquela questão de uma saga bem marcante pelas lutas e pelo torneio. Uma saga marcante, também inteligente, com uma boa dose de carga dramática, com personagens carismáticos e com um contexto bem montado. Ou seja, ocorre um clima entre o time Urameshi e o time Toguro, que esse clima ele vai se desenvolvendo ao decorrer da saga, ao decorrer do Torneio das Trevas. Vai o Yusuke, antes de enfrentar o time Toguro, o time Urameshi, eles vão enfrentando várias outras equipes e vai tendo aquela evolução, se desenvolvendo até chegar na luta final contra o Toguro. Vai ficando até bem mais interessante para chegar na luta final. Mas antes temos o Yusuke também lutando contra vários adversários, onde há um desenvolvimento do personagem, tanto na parte da personalidade dele, como na parte da luta, na questão da força e na experiência que o Yusuke ganha no decorrer dessa saga, para poder enfrentar Toguro. Porém, vindo por um lado da saga Toguro, saga Torneio das Trevas, de um fato emocionante e dinâmico. Porém a saga Capítulo Negro é mais trabalhada, ou seja, o roteiro é mais elaborado, ao meu ver. É a segunda saga, no caso, essa saga do Sensui, ou do Sensui, né, Shinobu Sensui, ela tem uma questão mais de um roteiro mais elaborado, não tem aquela dose emocional com lutas, com torneio, porém ela tem aquela questão de investigação, de perseguição, sequestro, que deixa a saga bem interessante, sem falar no background do personagem Sensui. Certo? Vamos falar um pouco mais da saga Torneio das Trevas, que tem um ótimo vilão com um ótimo background, sem falar na luta, na batalha de Toguro e Yusuke, que é genial. Também outras lutas que o Yusuke tem, que o Yusuke se confronta antes de enfrentar Toguro, Yusuke Jin, o Homem-Vento. Também tem outras lutas como Kurami Toya, Kurami Karazu, Riei Makitaru, Genkai Shishou Kamaru, Kuwabara Rinko e etc. Vemos lutas bastante criativas e estratégicas. O autor Yoshiro Togashi, o autor do anime, ele não se limita apenas em fazer lutas com poderes e magia ou só artes marciais. Temos lutas em que o personagem, por exemplo, o Rinko usa e manipula o Yoyo, o Tinhun ingere bebida alcoólica que fica mais forte, Jin manipula o vento, Gama tem uma técnica especial de colocar peso na tatuagem, nas tintas, Baken manipula o suor causando uma neblina, Makitaru utiliza o bolinho das trevas para se transformar, Karazu manipula uma bomba, uma granada, e por aí vai. Você vê como tem uma criatividade que o Yoshiro Togashi utiliza com os personagens, que a luta não se limita apenas em golpes, em poderes ou artes marciais. Isso faz que o contexto das lutas fique mais interessante. Também temos a motivação do Toguro para se tornar um yokai, um monstro, e fazer com que o Toguro tenha um complexo, ele tenha um medo de envelhecer e encontrar alguém mais forte que ele, que no caso aparece depois de Yusuke, porém o Toguro já tinha concluído seu objetivo, tinha se vendido para o mundo das trevas para se tornar um yokai muito poderoso. Sem dúvida, isso deixa já Yu Yu Hakusho no segundo arco do anime, que é esse arco do Torneio das Trevas, como um anime consagrado. Agora falando da terceira saga, que é a saga Sensui, a saga Capítulo Negro, que é muito bem escrita, principalmente para a época. Não tem, no caso, muitas lutas como a saga anterior do Torneio das Trevas, mas vemos uma saga totalmente diferente, uma saga inteligente. Por exemplo, o falso rápido de Yusuke, planejado pela Mestra Genkai. Nesse mini arco temos um jogo inteligente entre Kurami e Kaito,
seu amigo de colégio que passou a possuir poderes sobrenaturais devido à influência do túnel das trevas com o mundo dos homens. Temos, no caso, também investigações na saga Na Busca pelo Mandante, que pretende abrir o túnel, que é o Sensui, na ligação do, no caso, pretende abrir o túnel da ligação do Makai para o mundo dos homens. Tem ênfase no poder de Kuwabra. Kuwabra recebe também uma grande ênfase nessa saga, onde eu creio que essa saga foi criada mais para o protagonismo de Kuwabra, já que ele não participa da terceira saga, que é a saga dos Três Reis. Vamos falar agora do vilão da saga, Shinobu Sensui. No caso, o Shiro Togashi acaba enganando todos nós quando o Sensui falava sempre aquela frase: nós 7 vamos enterrar todo mundo. O telespectador, a gente que estava assistindo, achava que estava falando de Sensui e seus 7 aliados, né? O Mitarai, o Sniper, o Etsuki, o Makibara, o Dr. Kamiya. Porém não, o Sensui estava falando dele e das 7 personalidades que tinha dentro dele, que ele mesmo criou. Isso deixa, no caso, o vilão, o Sensui, mais complexo, mais rico. Sem falar na história e no seu background, que ele, no caso, era um detetive sobrenatural, que trabalhava para o mundo espiritual, para o Sr. Koema. Porém, teve um serviço que ele vai com o Etsuki em uma mansão invadir, muito semelhante a Yusuke Kuwabra quando invade a mansão Tarukani. E lá, Sensui acaba verificando uma cena de tortura e mutilação, junto com diversão e bacanal administrado por seres humanos. Antes, Sensui, ele tem aquele senso de justiça. Ele, no caso, ele lutava em prol da humanidade, dos seres humanos. Ele, no caso, aniquilava monstros para poder proteger o mundo dos homens, dos seres humanos. Porém, acaba tendo essa diferenciação quando ele verifica os seres humanos, o próprio ser humano que ele tanto protegia anteriormente, fazendo tortura e mutilando os monstros que ele acreditava que eram maus, estavam sendo torturados pelos seres humanos, uma diversão com bacanal. Isso faz com que o Sensui tenha uma mudança radical no seu modo de pensar e na sua filosofia de vida, que antes ele tinha uma filosofia, um senso de justiça para poder, no caso, proteger os seres humanos. Depois disso mudou radicalmente, onde ele some, depois ele põe em plano aquele objetivo de Sakio, que era de fazer a ligação do túnel das trevas para o mundo dos homens. Então essa saga não tem aquela emoção de um torneio eletrizante, cheio de lutas épicas, mas tem uma questão filosófica que faz a gente refletir sobre o ser humano e a maldade, pois Sensui descarta toda a possibilidade de bondade do ser humano, empatia e altruísmo das pessoas, e fica apenas focado na questão da maldade, baseado numa cena chocante que ele viu e mudou seu rumo, mudou o pensamento e todos os seus objetivos. Isso faz com que um grupo de 6 pessoas torne-se aliado de Sensui em prol de um objetivo comum. Na saga é bastante questionado a questão da natureza humana, pois Sensui ele acaba fazendo uma lavagem cerebral nos seus aliados, mostrando o filme Capítulo Negro, uma fita em VHS que mostra o lado cruel do ser humano, onde tem cenas de tortura, mutilação, de guerras, mostrando o lado mais perverso do ser humano, que é mostrado, eu creio que seja mostrado a todos os personagens, ao Dr. Kamiya, ao Mitarai, ao Sniper, ao Etsuki, ao Makibara, etc. Foi mostrado a todos eles essa fita que mostra o lado ruim do ser humano, e isso, no caso, aglomerou ainda mais o desapego que eles têm pelo ser humano, pois o próprio Mitarai ele sofria bullying na escola. Então Sensui fez essa seleção dos seus aliados, baseado nessa questão de pessoas que já tinham decepção com seres humanos. Então é uma saga que mostra, que enfatiza sobre a natureza humana e o lado ruim do ser humano, pois Sensui ele tem o objetivo de morrer junto com todos os homens, a fazer a ligação do túnel do Makai com o mundo dos seres humanos e morrer junto com todos os homens. Sem falar também que essa saga tem uma reviravolta devido a um verdadeiro corre-corre, junto com a questão da investigação para saber quem é o mandante e o vilão que tinha o objetivo de abrir o túnel, a questão do Kuwabra, sobre o sequestro de Kuwabra, o plano de Sensui. Então tudo isso deixa essa saga mais interessante, pois Kuwabra nessa saga acaba, no caso, desenvolvendo o poder que ele havia perdido na luta no Torneio das Trevas. Ele tinha perdido toda a sua energia com aquela espada que o Suzuki deu para ele utilizar na luta contra o Toguro. Ele acabou perdendo toda a sua energia e ele recupera na luta contra Mitarai. Dentro de uma barreira que Mitarai cria, ele acaba recuperando energia e utilizando a espada dimensional, que é, no caso, a espada capaz de fazer a ligação, cortar a barreira de ligação do mundo das trevas, do Makai, para o mundo dos homens. Sensui estava atrás
dessa pessoa que tem esse poder, então ele acaba encontrando Coabra. Quando ele sabe que é o Coabra que tem todo esse poder, ele já coloca o segundo plano de atrás para fazer o sequestro do personagem, do Coabra, que acaba também se destacando bastante nessa saga. O interessante também é que Sensui, no caso, tinha uma doença, mas no anime não cita qual era a doença. Então, somando a doença que ele tinha, que ele achava que estava nos últimos dias de sua vida, agregado com a questão da decepção com o ser humano, ele juntou essas duas questões para poder ainda enfatizar a sua vontade de morrer, de se sacrificar, matando com ele todos os seres humanos que estavam na Terra. Outra questão nessa saga que é bem interessante, que é introduzido a categoria dos monstros, dos yokais, né, como categoria S, a categoria principal, categoria A, categoria B, categoria C, a categoria E tudo vai do nivelamento, a hierarquia do monstro mais forte até o mais baixo. No caso, o mais forte seria a categoria S. E Toguro, o mais interessante é que Toguro é revelado, o Koyama acaba revelando que Toguro é um monstro da categoria B. E o quão forte Toguro era, e a gente vê que ele é da categoria B, tentando imaginar que como seria então os monstros da categoria A e da categoria S. No caso aí mesmo, nessa luta que está ocorrendo aí, o Yusuke está enfrentando um monstro de categoria S, que é no caso o Yumi, que é na terceira saga do anime, que é a saga dos Três Reis. Por isso eu particularmente acho essa saga Capítulo Negro, a saga de Sensui, a minha favorita do anime, principalmente pela questão das sagas inteligentes, porque é uma saga inteligente onde vemos vários personagens com variedade de talento, que é chamado de território. Eles conseguem espalhar um território, deixam o adversário em um território e conseguem utilizar as suas habilidades, como por exemplo roubar o espírito de quem fala a palavra proibida dentro do seu território, que é o Kaito. Ele determina a palavra proibida, no caso naquela mansão a palavra quente, sem falar com o espírito roubado. Outro, no caso, como o grupo, no caso Kibi, é o que pisa na sombra e paralisa a pessoa do mesmo que consegue sequestrar Yusuke, pisando na sua sombra e paralisando naquele sequestro planejado pela Mestre Genkai. Outro que é o personagem Yanagisawa, também consegue copiar a pessoa tanto na personalidade quanto no comportamento. Outro consegue ler a mente, que é o Murota, o boxeador. Outro consegue projetar um alvo a qualquer distância com uma habilidade, que é no caso o Sniper. Ele coloca um alvo no adversário, ele até coloca em Yusuke alguns alvos e fica perseguindo Yusuke dentro da floresta, com facas, pedras, até mesmo com caminhão. Então essa saga não se limita apenas em lutas de poderes ou artes marciais, fica também restrito a habilidades inteligentes de cada personagem. Por isso que eu acho essa saga Capítulo Negro um pouco mais interessantes, né, do que a saga do Torneio das Trevas. Não que o Torneio das Trevas não seja uma ótima saga, o Torneio das Trevas é uma saga perfeita, com certeza o melhor torneio da história dos animes, com reviravolta, drama, etc. Mas a saga Sensui tem aquela questão da investigação, a perseguição, sequestro, jogos de inteligência, adversário escondendo a sua real força, que é no caso do Sensui. Sensui, você vê ele no início, nem imagina que ele é o quão mais forte que Toguro ele é na saga. Você nem imagina que o Sensui tem, no caso, como ser humano, ele tem o poder de categoria S. Ele participa de um treinamento, não é revelado no anime que tipo de treinamento ele faz, mas é visto no corpo dele, as cicatrizes que ele tem de um árduo treinamento que ele sofreu, e ele consegue chegar, no caso, com a personalidade dele na categoria S, tendo o poder de uma categoria S com o brilho Seikoki. Isso faz com que esconder a real força do Sensui deixe ele ainda mais complexo e mais rico do que ele é, junto com as 7 personalidades, que é um vilão bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Tem no caso em Hunter x Hunter, a gente vê aquele Meruem da saga Quimeras Mutantes também, que tem um vilão bastante complexo. E isso Sensui tem essa questão da complexidade, do background dele, da decepção que ele tem com o ser humano, tanto na questão da personalidade dele como na força. Sensui acaba sendo até o mesmo vilão tão bom quanto Toguro. Toguro é um ótimo vilão com background, Toguro tem um marketing melhor, né, isso pela personalidade dele, mas Sensui também não fica para trás não, é tão bom vilão como Toguro, a meu ver. E no caso também, a motivação que leva a Sensui a correr atrás de seus objetivos é bem plausível, tendo em vista a ótica de vida dele. A gente pode pensar que é um objetivo clichê, tipo destruir a Terra, como acontece com a maioria dos vilões de animações dos anos 90, e a maioria tem esse objetivo clichê, porém com Sensui é diferente. Ele não se limita em destruir a Terra, e sim em um ataque kamikaze, em liberar todos os monstros e ser morto junto com toda a humanidade presente. Algo que acaba dando certo em parte. Sensui consegue concluir a abertura do túnel. Quando ele finaliza Yusuke, que ele mata Yusuke, acontece ao mesmo tempo a abertura do túnel das trevas e os monstros acabam invadindo. Os monstros de categoria mais fraca, categoria E e categoria D,
acaba invadindo e Riei acaba aniquilando eles com o ataque do Dragão Negro. E Kuwabra também consegue rasgar a barreira que faz a divisão do Makai para o mundo dos homens, para que os monstros de categoria S e categoria A, os mais fortes, acabem passando. Porém, no Makai, no mundo das trevas, Sensui acaba sendo morto e resgatado o corpo por Itsuki, dando um gancho para a próxima saga, que Sensui, no caso, Yusuke, é possuído pelo Raizen, que no caso entra em seu corpo e acaba aniquilando Sensui, no caso, massacrando Sensui, numa cena bastante brutal e violenta. Sensui é totalmente espancado pelo Raizen, Yusuke com o poder de Raizen, possuído por Raizen. E acaba dando gancho para a próxima saga dos Três Reis, que é uma ótima saga, porém poderia ser mais explorada e trabalhada, caso Shiro Togashi estivesse com a saúde 100%, mas mesmo assim o anime não deixou lacunas e encerrou bem. Então, em resumo, temos uma saga com mais lutas e emoções, que é a saga de Toguro, e uma saga mais elaborada e estratégica, que é a saga Capítulo Negro de Sensui. Sem falar que o Hakusho, na minha humilde opinião, é um dos melhores animes que eu já assisti, um anime quase perfeito. Juntando a carga dramática, pilha sonora, sonoplastia de Hakusho praticamente perfeita, a filosofia que os personagens carregam, e o anime acaba se encerrando sem deixar lacunas. E aí, o que vocês acham? Prefere a saga Capítulo Negro ou a saga Torneio das Trevas? Deixa aí nos comentários se vocês concordam com a minha opinião sobre a saga Capítulo Negro ser mais elaborada, mais trabalhada, com um roteiro bem mais complexo do que a saga Torneio das Trevas. E a saga Torneio das Trevas, como eu falei, na minha opinião, é a saga com mais lutas, mais emoções. E por esse motivo eu acabo achando a saga Capítulo Negro ainda um pouco acima devido ao plot, ao roteiro e ao background do personagem, do Sensui. E o que vocês acham? Concordam aí com a minha opinião? Acha que a saga Capítulo Negro é melhor que o Torneio das Trevas ou que o Torneio das Trevas é melhor que o Capítulo Negro? Deixa aí nos comentários se vocês concordam com a minha opinião e visão ou preferem a saga do Toguro mesmo, que é considerada, no caso, a melhor do anime e mais lembrada. Certo? Mas vamos ficando por aqui. Curte, comenta, se inscreve no canal para você receber mais vídeos com esse conteúdo. Ainda melhor ainda, tentando melhorar o canal, trazer vários vídeos sobre Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, etc. Certo? Então, tamo junto, vamos sempre evoluindo. Obrigado e até mais. Não conheci outro mundo por querer.